Olá, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo e bem-vinda ao canal Educação Inclusiva, o canal que vai trazer para você muitas ideias, conceitos, definições, teoria e principalmente prática para você promover a inclusão escolar na sua sala de aula. E hoje o tema é um tema especial, porque ele tem a ver com o início do processo de inclusão escolar, que é exatamente o acolhimento. Como é que a gente faz acolhimento? Hoje em dia a gente vê essa palavra, a gente encontra essa palavra em inúmeros textos, tantos textos oficiais dos documentos públicos, como textos, artigos científicos ou textos que as pessoas escrevem na internet ou fazem, ou fazem comentários sobre, ou usam muito nos processos de formação de professor. Bom, e professora, para ajudar você a compreender e talvez até usar esses elementos-chave relacionados ao acolhimento, à fase de acolhimento, que na verdade começa e nunca termina, hein, gente? Vamos deixar já claro isso aqui, né? Eu vou compartilhar com você alguns slides, como eu costumo fazer quando eu dou as minhas aulas tradicionais online, ok? Bom, e as aulas também na sala de aula. Bom, então vamos lá. A gente está conversando hoje sobre acolhimento na escola inclusiva. O que significa isso? Significa exatamente essa imagem que vocês estão vendo. São crianças numa sala de aula regular, essa foto fui eu que fiz há muitos anos atrás, essas crianças já certamente são adultos hoje, e a gente pode ver aqui uma moça, uma garota, né, uma menina de uns 10, 11 anos e um rapaz com síndrome de Down, que estão naturalmente interagindo, trocando figurinhas, realizando as atividades juntos, né? Então, isso é fundamental. Por que que representa um acolhimento? Porque a gente pode ver que a interação é de igual para igual. Quer dizer, esse rapaz com síndrome de Down, ele faz parte da comunidade escolar, e é por isso que ele está tão à vontade com essa estudante na sala de aula. E cabe aqui lembrar que é super comum crianças, jovens ou adultos na sala de aula que curtem, que gostam de fazer essa abordagem, vamos dizer assim, da pessoa com deficiência ou da criança, jovem ou adulto com necessidades educacionais. Eu não vou dizer para você que todas as pessoas fazem isso naturalmente, claro que não. Mas é papel nosso, como professores e professoras, criar essas oportunidades e promover a inclusão escolar, começando pelo acolhimento. E tem formas de se fazer isso e a gente já vai ver como, ok? Bem, uma forma muito simples, qual é? Essa aqui, ó, bem-vindos. Todos devem se sentir bem-vindos e bem-vindas na sala de aula. A professora aí, no início do ano, tem um papel-chave, que é simplesmente assegurar que cada criança nova que botou o pé na sua turma, naquele ano, é uma criança que vai ser acolhida. Como? Com o coração, com os braços, com um sorriso, com uma frase legal, com um comentário interessante e com sugestões. Então, aqui eu já deixo para você algumas sugestões de acolhimento. Você pode preparar cartazes que você usa o ano inteiro, podem ser cartazes mesmo, com folhas de cartolina inteiras, coloridas, ou podem ser faixas de folha de cartolina. Com uma folha de cartolina, você pode ter 3 faixas, onde você coloca frases de acolhimento que são gostosas de serem lidas. Se as crianças são novinhas e ainda não estão lendo, o que que você faz? Você coloca a imagem que você pega na internet, que você tira de uma revista, enfim. E aí você coloca essas folhas de ofício, ou mesmo papel, cartão, ou papelão, ou tampa de caixa de sapato. Sabe uma que era legal? Tampa de caixa de camisa, olha, muito legal isso para você fazer tipo uns quadrinhos assim com umas imagens lindas que você vai usar todo ano e que vão representar acolhimento. O quê? Crianças se abraçando, crianças juntas, sorrindo, fazendo alguma atividade. E você pode também deixar algumas caixas só com ponto de interrogação e você pode pedir para os seus alunos e alunas
desenharem alguma coisa que vai ser colocada ali. Eles já podem logo de cara desenhar em dupla e colocar alguma coisa ali que para eles, para cada um deles ou para cada dupla, representa, olha, seja bem-vindo, sinta-se acolhido, né? Isso é muito importante. E o que é mais legal é você já trazer esse sentido da participação, da colaboração, da recepção da outra pessoa, do respeito à diferença e de que, principalmente, ali eles estão dentro de uma comunidade. Só isso não, uma comunidade de aprendizagem, claro, onde todas as pessoas contribuem umas com as outras para que elas possam crescer juntas. Olha que legal. Super simples, né? Mas aí você também precisa introduzir gradualmente essa ideia de quem é quem nessa comunidade. Né? Essa imagem remete a gente, né, um círculo branco cheio de formas de pessoas, tem uma face muito clara, coloridas. O que a gente compreende disso? Compreende que é isso, é um agrupamento de pessoas. Isso não é necessariamente uma comunidade. Uma comunidade, ela tem o que de especial? Ela interage horas. Então, essa que é a ideia. No momento em que você recepciona essas crianças e dá para elas, logo no primeiro dia, esse sentido de pertencimento, de acolhimento, de fazer parte, o que que vai acontecer? Naturalmente, elas vão desenvolvendo dentro delas esse sentimento forte de pertencimento a essa comunidade de aprendizagem. Só que quem é quem significa o seguinte: não adianta só acolher. Você vai ter que criar estratégias regulares para que os seus alunos e as suas alunas saibam, aprendam o nome uns dos outros. Então, essas pessoas, elas deixam de ser formas sem uma face para se tornarem formas com uma face. Que tal se você usasse como uma atividade tirarem selfie, depois você faz um arquivo das selfies, eles mandam para você, você abaixa a selfie e, e imprime essa selfie, você pode até montar no seu computador, se você quiser, no PowerPoint, imprime e coloca na sala de aula a turma com aquelas carinhas todas que fazem parte daquele grupo social, né, de aprendizagem. Então, você precisa ser objetivo na atividade que você vai fazer para que tanto os estudantes e estudantes aprendam os nomes uns dos outros, os nomes que eles gostam de serem chamados, ou elas, como também você tem que ser conciso, objetivo, não dá para. Tem que ser curto e grosso, como a gente diz. Não dá para ficar enrolando, não, ou ficar fazendo muito. Sabe por quê? Porque você vai ter que fazer várias estratégias. Porque ninguém aprende o nome de 40 crianças num dia só. Então, você vai ter que repetir, 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 até todo mundo saber o nome de todo mundo, incluindo você, claro. E isso tem um propósito muito específico. Sabe qual que é o propósito? É exatamente a comunidade ganhar uma identidade. Então, essa hora, a sua turma vai ganhar uma identidade. Daí, sabe o que você pode fazer? Você pode fazer essa turma se dar um nome. Olha que legal. Vou dar uma sugestão de estratégia. Você divide a turma em grupos, número que for que você achar que é viável, 4 crianças, 5 crianças, 3 crianças, eu não sei, depende do número que você tem de alunos e alunas na sua sala de aula. E você pode fazer isso logo no início do ano por sorteio. Sabe por quê? Porque aí eles ainda não estão com os grupinhos fechados organizados. Então, a criança vai entrando na sala de aula e vai tirar lá de um saquinho um nome e tira o outro e tira o outro, e você vai formar os grupos dessa forma. Um nome, por exemplo, se eu fosse dividir em 4, eu poderia ou colocar um papel nas 4 carteiras que já devem estar organizadas, com o nome das 4 crianças, escrito grupo 1, por exemplo, ou eu poderia, no papelzinho com o nome que a criança tirou, já colocar grupo 1. Aí depois só coloca um papel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você vai ter 10 grupos, por exemplo, de 3 crianças.
30 crianças na sala de aula, ou jovens ou adultos, né? Eu sempre falo dos 3 níveis aí de aprendizagem. Aí organizou a sala maravilha, cada grupo vai discutir um nome para sua turma, olha que legal. E aí, quem sabe, vai sair um nome, você vai tirar, no caso, 10 nomes, talvez alguns deles sejam coincidentes, aí você simplesmente faz uma votação fechada, escondida. Olha que secreta, né? Que coisa gostosa. E aí você vai iluminando aqueles que não são interessantes e vai ter alguns que serão votados. Bem, além disso, olha, quando você faz tudo isso, você cria o quê? Você cria uma rede de comunicação. Então, essas pessoas, você tem que se lembrar que elas não vão ser só amigas ou amigos na sala de aula. Isso vai ser transferido para a vida delas. É super normal isso acontecer. Uma forma legal de fortalecer os laços afetivos entre as crianças é você também, nesse início de ano, você não pegou e tirou a selfie, por exemplo, colocar embaixo da selfie ou na selfie o nome da criança, o primeiro nome ou o nome, o apelido, enfim, o nome que ela gosta de ser chamada, e aí você vai colocar o quê? A data de aniversário. Aí você poderia ter os aniversariantes do mês. E todo mês vai tirar um dia para fazer uma celebração desses aniversários, quem sabe até com presentes, né? Que a turma se cotize e compra, independentemente do que é o presente, não tem importância o valor do presente, o que tem valor é a doação. O presente pode ser, sabe o quê? Uma série de papelzinhos com uma palavra maravilhosa, um desejo maravilhoso para aqueles alunos que estão sendo cujos aniversários estão sendo celebrados. Você vê, não precisa gastar nada, mas é legal ter alguma coisa para se celebrar na sala de aula, um suco ou uma balinha para cada um, qualquer coisa, ou então a turma mesmo, se puder, vai trazendo, cada um traz uma coisa e aí se compartilha isso. Então, tudo isso, essa humanização, vamos dizer, do contexto da sala de aula, que é em geral, é um ambiente árido. Lembra nas escolas que você estudou? Eu também, a mesma experiência. Mas ela acaba ganhando essa característica de um lugar que eu curto, para onde eu quero ir, para onde eu tenho amigos, um lugar que me faz bem, que me preenche, né? Então vamos lá. Rede, gente, é um termo super importante. Então, ó, a ideia da comunidade de aprendizagem é uma ideia que combate o isolamento da criança, não criança, jovem ou adulto, não importa se ela é show, maravilhosa, uma criança assim que consegue realizar tudo sozinha ou não, se ela precisa de apoio. Não faz diferença, mas o importante é as pessoas compreenderem que ali naquele espaço onde elas vão conviver por um ano, elas vão colaborar com a aprendizagem dos outros. Então, não tem mais essa do menino ou da menina sozinha, triste, aborrecido, ou dos estudantes como esse que nós estamos vendo, que estão juntos, cada qual fazendo a sua própria atividade, que com certeza são atividades equivalentes, porque, infelizmente, o ensino ainda é muito homogeneizado, é uma atividade para todo mundo, independentemente das diferenças, né? Então, é uma forma de combater esse jeito medieval de ensinar, tradicional de ensinar, e começar a trazer para dentro da sala de aula uma dinamicidade que, como vocês viram lá nos princípios da educação inclusiva, lembra? Aprendizagem ativa e dinâmica, negociação de objetivos, demonstração prática e feedback, avaliação contínua e apoio mútuo e colaboração. Então, é uma oportunidade fantástica para você começar a introduzir essa dinamização, ou seja, quebrar esse isolamento que essas duas imagens do menino sozinho pensativo e dos estudantes de ensino médio sentados juntos, mas individualizados, mostra para a gente aqui, né? Pois bem, é isso que a gente quer ver, ó. Crianças felizes, curtindo, se amando, aprendendo juntas, achando que tudo é fantástico. E não faz a menor diferença a diferença, ou melhor, faz muita diferença a diferença, porque é uma curtição
conviver com a diferença, né? Nós temos que aprender que a diferença precisa ser curtida, celebrada, amada, cultivada. Bom, nesse sentido, a gente vai aprender a refletir, a negociar, se apoiar mutuamente, a compartilhar tudo que a gente tem. E claro que finalmente você vai criar uma nova cultura escolar. Tudo a partir dessa palavrinha do começo da nossa conversa, que é o quê? Acolhimento. O acolhimento é o primeiro passo para você criar, construir com a sua turma valores comuns, que são os valores que valorizam a convivência humana e a aprendizagem na diversidade. Então, essas crianças, elas começam a compreender a importância do outro na sua vida, seja o outro quem for. Pode ser uma criança, um jovem, um adulto, com necessidade educacional ou não. O importante é a pessoa, né? Como a gente aprendeu aqui no Brasil, na Lei Brasileira de Inclusão e na Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o que vale mesmo é o sujeito de direito, não é a deficiência ou a diferença que ele tem, ok? Bom, a atitude frente ao outro é fundamental. Primeiro, você precisa se reconhecer como estudante e reconhecer o seu colega como estudante. Segundo, você tem que compreender e introjetar a ideia de que você é um estudante em formação. O que que significa isso? Em processo de aprendizagem, em crescimento, você está se desenvolvendo enquanto pessoa, enquanto ser humano, ao mesmo tempo em que você se desenvolve com os seus colegas e apoia os seus colegas e colabora com os seus colegas e, acima de tudo, vibra com as aquisições dos seus colegas. É importante que cada um na sala de aula, olha que legal essa ideia, incluindo você, professora e professor, se entenda como um pesquisador da própria aprendizagem, porque nós, como professores, precisamos o tempo todo estar atentos, como eu já falei em outros vídeos, tem um especial sobre o valor do professor, onde eu abordo isso, professor ou professora como pesquisador, professor ou professora aprendente. Essa que é a ideia, é que nós estamos aprendendo ao longo da vida, que é um conceito super importante também, trazido pela Unesco, né, com aquele livro Educação, um Tesouro a Descobrir. Para quem não teve oportunidade, você pode abaixar esse livro no Google, ok? E aí você compreende que você é um pesquisador da sua própria prática pedagógica. E cada estudante pode compreender que ele é um pesquisador da sua própria aprendizagem e também da aprendizagem do colega. A gente poderia falar até de pesquisa conjunta, né? Pesquisa com todos os participantes ali da sala de aula. E você, professor e professora, além de ser um pesquisador da própria aprendizagem, você é o quê? Você é um orientador. Você é um modelo, mais do que orientador. A sua ação, a sua atitude define o modo como seus alunos e as suas alunas vão compreender o papel deles e a identidade deles naquela comunidade de aprendizagem. Lembra, se a gente fizer, se autofizer aquela pergunta, quem foi o professor que eu mais amei lá na minha educação básica? Quem foi o professor ou a professora que eu mais odiei na minha educação básica? O que que eu lembro de cada um? Quais são as características que eles têm que me fizeram admirá-lo ou amá-lo? E quais são as características que ele ou ela tem que me fizeram detestá-la, ok? E rezar para a disciplina terminar logo, porque eu queria era mesmo era ir para frente, né? Passar para outro professor ou professor. Bem, só isso é suficiente quando se trata de acolhimento? Não. Por quê? Porque em cada encontro na sala de aula, você também vai estar introduzindo a estrutura e o funcionamento da sua aula, de como você ensina. Não importa se você está lá na educação infantil ou se você está na educação superior. Cada professor e professora tem uma característica diferenciada. E para você não é diferente.
Só que aqui a gente está olhando para o acolhimento. Você precisa apresentar para os seus estudantes o que é que vai acontecer ali, porque você não é o orientador da sala de aula, não é a maestrina ou o maestro. Então você tem que deixar claro para as pessoas o que é que vai acontecer ali. Nada pode ser uma surpresa, exceto as surpresas que vão ser surpresas para todo mundo, inclusive para você. Então, você tem que apresentar a sua disciplina, do que se trata, quais são os tópicos que você vai abordar no bimestre, no semestre, como são suas aulas e etc. Vamos ver alguns exemplos, né? Por exemplo, a disciplina X. Quando é que ela começa? Quando é que ela termina? Você sabe que varia de acordo com o nível educacional, né? E a modalidade educacional também. Quais são os dias da semana que você vai dar aula? Se você é um professor de ensino médio, você vai ter turmas diferentes, em dias diferentes, em escolas diferentes. Se for no ensino superior, idem, né? O número de aulas que eles vão ter no semestre. Olha, nós vamos ter no semestre 18 aulas. Olha que legal. E aí você vai criar um contexto que é aquele que eu já falei um pouquinho antes, que é um contexto de comunidade, né? Vai iniciar o processo de construção da comunidade. Como? Fazendo apresentações, autoapresentações, através de fotos, de desenho, a gente já falou sobre um pouco sobre isso. As regras de convivência, você introduz as básicas e espera que a turma possa introduzir novas regras. E essas regras, elas devem ser revistas, porque elas valem para todo mundo, inclusive para você. Formas de organização da turma, se a turma vai ficar sempre um atrás do outro, se ela vai ser organizada em algumas atividades, como uma meia-lua, se ela vai ser dividida em grupos, enfim, compartilhe essas informações no início do seu semestre, para que as pessoas tenham clareza, para que os seus estudantes saibam o que é que está acontecendo ali naquele espaço. Vocês veem, tudo isso tem a ver com a ideia de comunidade, ninguém fica de fora, todo mundo sabe o que, que vai rolar ali naquele contexto. Os tipos de atividades que você vai utilizar, se você eventualmente vai dar aula teórica, aula prática, aula fora da sala de aula, na escola, você vai fazer uma visita em algum lugar, você vai entrevistar alguém, você vai trazer alguém para dar palestras para a turma, e se for o caso, você já faz uma declaração bem bonitinha, tipo um certificado, entrega para cada um dos seus alunos com a sua assinatura e a assinatura do palestrante que você convidou. Você pode ter um dia que você vai fazer um seminário com a turma, e aí tem um formato de quebra-cabeça, que depois eu compartilho com vocês. Quando que vão ser as avaliações? Quais são os tipos de avaliação? Quando que você vai fazer um processo de autoavaliação, que é super importante? Tudo isso a gente vai ver em vídeos futuros, ok? E orientações gerais que você dá à sua turma, assim como outros elementos. O ponto-chave aqui é que você vai compartilhar com a turma a estrutura da sua disciplina e como é que você funciona nessa disciplina, ok? Bom, eu queria deixar aqui enfatizado que no vídeo postado a semana passada, que era sobre mapa de sala de aula, eu observei, quando eu fiz a edição, que eu fiquei muito tempo de cabeça baixa fazendo o desenho da sala de aula. E aí, o que que eu observei? Eu observei que as imagens, elas não ficaram legais para vocês verem, né? Então, o que que eu fiz hoje? Eu imprimi, fiz as mesmas imagens que eu apresentei para vocês no vídeo passado e acrescentei mais uma, e hoje eu deixo aqui no último slide para vocês terem essa imagem um pouco mais clara para vocês, ok? Bem, aí olha que legal, tá bom, você mostrou a estrutura e funcionamento da sua aula, só que você não vai parar só aí. Você vai ter que fazer um programa, como a gente faz na universidade. Aula a aula. Você tem 18 aulas, então você vai entregar para os seus estudantes essas informações. Você pode entregar por mês, você pode apresentar um quadro geralzão,
para o semestre, mas aí por mês você vai apresentar, olha, esse mês nós vamos ter 4 aulas. Na primeira aula nós vamos fazer uma autoapresentação e como assunto da aula vai ser X, e eu vou usar tal estratégia para abordar esse assunto, estratégia pedagógica. Na aula 2 nós vamos fazer um jogo dos nomes e de habilidades de cada um para conhecer mais uns aos outros. Olha lá, estou reforçando o acolhimento, a identidade, né? E aí nós vamos trabalhar o assunto tal e tal com tal estratégia. Na aula 3, nós vamos fazer o jogo de nomes e dificuldades que cada um de vocês percebe que tem, e a gente vai trabalhar como assunto X ou Y. Na aula 4, nós vamos parar e vamos fazer uma autoavaliação. Todo mês a última aula vai ser de autoavaliação e a gente vai compartilhar as dificuldades que cada um de vocês identificou e também vamos juntos pensar em formas de superação. Você percebe como você vai criando esse senso de comunidade, de pertencimento, de respeito ao outro? E é assim que a gente cultiva uma cultura nova, renovada, e também a gente cultiva e estabelece valores, que são valores fundamentais para que você transforme a sua prática pedagógica numa prática pedagógica inclusiva, num contexto em que os seus estudantes e as suas estudantes colaboram para que aquela sala de aula realmente represente o que há de melhor em inclusão escolar, ok? E aqui eu deixo esse mapinha, tá? Esse do meio tá mesmo meio fraquinho mesmo, porque ele ficou fraco aqui, mas você tem 3 modelitos aqui de mapa de sala de aula que representa aquele vídeo que foi postado na semana passada. Então, por que que eu estou terminando essa nossa conversa com o mapa de sala de aula? Porque depois desse primeiro mês, eu sugiro a você que você faça exatamente, não é o momento da autoavaliação, você vai tentar e vai fazer o seu mapa de sala de aula. E vai descobrir quem são as crianças, jovens ou adultos, que você ainda não conhece ou conhece muito pouco. E vai, a partir desse mapa, começar a levantar dados sobre o estilo e o ritmo de aprendizagem, também tem um vídeo sobre isso, de cada um dos seus alunos, ok? Bem, eu vou parando por aqui. Espero que você tenha curtido o vídeo e se você curtiu, por favor, agora vai lá e clique na curtição. E eu queria muito pedir para você compartilhar com os seus colegas e as suas colegas, professores e gestores, o novo canal. Porque quando eu chegar a 1.000 inscritos no canal, a gente ainda tem pouquinho, eu vou poder usar os recursos que o canal oferece, principalmente o espaço para as lives, ok? Então, um beijo no coração, espero que você tenha aprendido formas interessantes de promover a inclusão e até o próximo vídeo.